E agora terminamos o programa entrando numa escola, até porque as escolas serão muito importantes nesta adaptação. Juntamos à conversa Fátima Pais. Fátima Pais, que é professora na Escola Secundária Serafim Leite, em São João da Madeira, e Nuno Castro e Diogo Rezende, dois alunos da mesma escola e que são alunos também da professora Fátima. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil. Obrigado pela simpatia em juntarem-se a nós. Fátima, começando por si, o que tem a vossa escola de tão diferente e de tão especial? Olá, muito boa tarde. A nossa escola é a melhor escola do mundo. A Escola Secundária Dr. Serafim Leite, em São João da Madeira. Como a diretora da minha escola diz, nós gostamos de ser uma escola que faz coisas. E tentamos incutir esses valores nos nossos alunos. E já temos uma data de projetos ao longo de muitos anos envolvidos, não só na informática, mas também noutras áreas. E este é mais um que foi uma experiência muito gratificante para todos nós. Não só para os alunos, mas também para os professores. Verem as coisas a acontecer numa escola que faz coisas e depois vê-las ganhar corpo e terem este impacto também na vida das pessoas é uma gratificação muito especial, Fátima. É, sem dúvida. Para si e para todos os professores, sem dúvida, não é? Sem dúvida. O trabalho que foi feito, fui eu que o coordenei, mas é certamente fruto do trabalho de um conselho de turma, de uma escola e principalmente dos miúdos que eu tenho o privilégio de trabalhar na melhor escola do mundo e de ter também os melhores alunos do mundo. E tem dois alunos consigo? Tenho, sim senhor, dois alunos são comigo. O Nuno e o Diogo. O Nuno e o Diogo. E eles estão aí ao pé de si? Não estão na mesma sala por questões de feedback e de comunicação, mas estão aqui perto. Nuno e Diogo, bem-vindos. Quem é o Nuno e quem é o Diogo? Primeiro vão ter que se juntar um bocadinho mais. Eu sei que estamos em altura de distanciamento social, mas como vocês trabalham juntos, quem é o Nuno e quem é o Diogo? Eu sou o Nuno. E eu sou o Diogo. Diogo. E o que é que o Nuno e o Diogo andaram a preparar nestes últimos tempos? Eu andei juntamente com o meu colega Jorge, andámos a tratar da informação, ou seja, andámos a ir buscar todos os distritos, todos os concelhos e todas as praias de Portugal para colocar na base de dados para a aplicação. Já eu e o outro colega, Bruno Dylan, estivemos mais na parte da aplicação, a fazer o mapa, a meter lá os pontos, a meter a informação aí para os pontos e a buscar os valores à base de dados. E vocês começaram por fim. E afinal, que aplicação é esta? É a aplicação SendSpace, que tenta... SendSpace, certo? É assim que se chama, SendSpace. Sim. E o objetivo desta aplicação é ajudar pessoas como nós, que vivemos em zonas distintas, e outras pessoas também que querem ir à praia durante esta quarentena, vamos dizer. Já não é quarentena, mas durante esta situação que nós estamos, e as pessoas estando em casa, antes de sair de casa, conseguirem ver se a praia está cheia ou não, para não chegarem lá e estar muito cheio e não poderem ir para lá. É esse o objetivo. E que praias são essas? São muitas? São poucas? Estão espalhadas pelo país? 580. 580? 80. Desde praias fluviais às praias normais, As oceânicas, que são as mais comuns. E como é que vocês tiveram esta ideia e como é que a executaram? Porque há uma equipa, não são só vocês os dois, certo? Nós foi de uma forma engraçada, estávamos todos a conversar, estávamos a ver como é que iam ser as nossas férias este verão e um de nós, digamos, acaba por ser todos, tivemos a ideia de fazer uma aplicação deste género, colocámos essa questão à professora e a professora... À professora aceitou. Fátima? Sim, certo. Aceitou coordenar o projeto e cá estamos. Fátima, e quando... Já voltamos, Nuno e Diogo. Fátima, e quando lhe apresentaram a ideia, a Fátima disse, boa ideia. Ou pôs algumas reticências na forma como eles preparavam a aplicação desta informação? Bom, eu já os acompanho há 3 anos, portanto já temos uma dinâmica e um bom entendimento entre nós. E então o que aconteceu foi quando eles me falaram nesta ideia, imediatamente eu disse, vamos para a frente, já ontem era tarde. E temos é que fazer isto o mais rápido. A ideia já vinha composta e vinha organizada, não foi necessário mexer muito nela.
Há pequenos ajustes que nós fazemos quando estamos numa equipa de projeto. Apareceu a ideia, depois fizemos várias reuniões para definirmos os requisitos. Também vimos uma oportunidade, porque há uma data de concursos para alunos do ensino secundário, como por exemplo o Apps for Good, o Applicat, e nós vimos também aqui uma oportunidade para submeter esta aplicação a estes concursos. Portanto, acabou por ser uma conjugação de fatores que começaram a dar corpo à ideia. E já submeteram ou vão submeter? Por acaso já submetemos. E não estávamos à espera de todo de ter este impacto na sociedade. Por exemplo, como desenvolvemos isto em muito pouco tempo, havia aqui questões de segurança de software, e tivemos logo pessoas a contactar-nos, o João Pina, que colabora com a Universidade de Aveiro, a dizer, a querer ajudar-nos a melhorar a aplicação. E os miúdos já tiveram uma videoconferência com eles e já implementaram as melhorias em termos de segurança. Portanto, este envolvimento está a ser uma experiência absolutamente brutal, já para nem mencionar a Associação Portuguesa do Ambiente, com quem estamos a estabelecer um protocolo em que vamos receber os dados da aplicação deles, do Infopraias, e vamos exportar os nossos dados, que são recolhidos na lógica do crowd power. Inclusive, também o Governo Regional dos Açores já entrou em contacto connosco para sugerir algumas alterações de forma a ter uma aplicabilidade maior nos Açores. Portanto, esta envolvência está a ser uma experiência brutal para os miúdos e também para mim, naturalmente, e para a própria escola. Nuno e Diogo, e como vai ser o vosso futuro? Será na tecnologia, a criar, a desenvolver? Como é óbvio, como nós gostamos desta área, senão nós não estávamos a fazer este projeto. E o nosso objetivo, pelo menos o meu, é continuar a perseguir estudos nesta área e ver até onde chego. Engenharia informática, programação... É a engenharia informática que eu quero ser. E tu és o Diogo, certo? Eu sou o Nuno. Nuno, e o Diogo? Eu também quero perseguir estudos, mas quero, apesar de gostar disto, quero continuar a englobar e queria continuar com o desenvolvimento de software. Portanto, vocês têm o vosso futuro já delineado, traçado, estão já muito bem programados naquilo que querem fazer nas vossas vidas. Nuno e Diogo, muito obrigado, felicidades e parabéns. Vou despedir-me só da Fátima com esta questão. Fátima, há muito talento nas nossas escolas. É necessário também que os professores deixem fluir esse talento e o possam acompanhar até que ele possa florescer. Há muito talento nas nossas escolas, há muita criatividade e principalmente estes alunos que são de cursos profissionais. Esta é apenas uma entre muitas provas da capacidade que eles têm na concretização de projetos e na concepção dos mesmos. Portanto, e atenção, isto foi tudo desenvolvido em teletrabalho. Portanto, nós tivemos todo o processo de desenvolvimento foi apoiado nas tecnologias que nós já usávamos de forma mais ou menos regular, mesmo a par do ensino presencial. E a visão que os miúdos têm dos problemas e as soluções que apontam, às vezes são de uma criatividade que a mim me deixa boquiaberta, muitas vezes. Teletrabalho com o teletransporte de ideias e da consumação de um projeto. Obrigado, Fátima, a si, a todos os professores e a todos os envolvidos na vossa escola. Parabéns. Felicidades.